Aqui. Tudo bom? Boa noite. Esse é o nosso culto do esporte. Queremos saudar a todos que estão aqui, que Deus abençoe a todos. E como todo bom jogo, todo jogo começa com, antes do jogo nós estamos no vestiário. Então aqui é o nosso começo de todo jogo, E aqui eu queria colocar um texto, deixa eu só, aqui, ó. Então estamos no vestiários e tem um texto que vai ser a base de tudo aquilo que vai acontecer aqui esta noite. O texto está em Filipenses 4,13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto que muitas pessoas usam de uma forma equivocada, muitos pensam que nós somos, eu digo que é o versículo do Superman, A gente faz tudo e Deus está nos fazendo aquilo que nós queremos. E na realidade, o contexto que esse texto foi escrito, Paulo ele está dizendo que, no versículo anterior, no 12, ele fala que ele sabe o que é passar por necessidades, ele passou fome, ele sabe o que é estar alimentado, ele sabe o que é ter tudo, e ele também sabe o que é não ter nada. E nessas coisas é que Deus o fortalece. Então, eu queria colocar para vocês que isso é muito importante, porque muitas vezes nós queremos adaptar a palavra de Deus para a nossa realidade, quando na verdade somos nós que temos que ouvir o que Deus tem para nós e nós nos conformar com a palavra de Deus. E quando eu vejo isso, é interessante porque essa semana, para mim foi uma semana muito difícil. Talvez o Loviano nem saiba, mas eu passei uma semana muito complicada. Minha filha, muitos de vocês aqui acho que a conhecem, e ela teve uma situação difícil no final do ano retrasado, começo do ano passado. E isso tem sido um tempo difícil para ela. E essa semana eu estive com ela, ela mora no interior, e foi uma semana muito difícil. Na terça-feira eu tive uma conversa com ela, e como pai é algo que eu nunca pensei de passar por isso, de ver ela naquela situação. E naquele dia eu pensei, Lovian, eu não vou ter condições de poder estar aqui e auxiliar e fazer, ajudar em toda a preparação desse culto. E eu nem sabia que esse texto estaria aí, que seria um pouco do tema desta noite. Mas naquela hora Deus falou comigo: eu te chamei para um propósito, eu te chamei para fazer algo, e é Ele quem tem me fortalecido, e se hoje eu estou aqui é porque Ele nos fortalece. E toda a pauta aqui dessa noite vai se tratar disso, de que muitas vezes nós estamos ao redor, muitas vezes nós não vemos nada, nós temos nossos sonhos, mas quando ele diz ali que tudo posso naquele que fortalece, é que é o Senhor que nos fortalece para nos manter íntegros, mesmo em situações adversas. Então eu queria colocar isso para vocês, essas duas situações. Primeiro, não tente conformar a palavra de Deus para a sua situação, mas se deixe conformar, por aquilo que Deus colocou para nós. E a outra coisa é essa situação, é Deus quem nos dá forças para nos manter íntegros nas situações adversas da vida, tá bom? Então vamos orar para a gente começar aqui o nosso tempo, o nosso culto, e que Deus possa usar esse tempo para falar com cada um que aqui esteve. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado em nossas vidas, queremos te agradecer porque tu és um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus que cuida de cada um de nós, e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um que aqui está, Senhor, cada um na sua situação, cada pessoa que aqui está, Jesus, que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los para que em cada situação nós possamos nos manter íntegros ao Senhor,
obedecendo a Tua palavra e seguindo tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então toma esse tempo nas Tuas mãos, usa aquelas pessoas que vão estar aqui, todos os testemunhos, todo o louvor, que tudo isso, Senhor, nós fazemos para honrar e glorificar o Teu nome. Essa é a oração que eu faço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, e agora vamos cantar aqui o nosso hino do nosso ministério. Tá ligado? Ei, som, tá ligado aí, gente? A graça e a paz. Boa noite. Pode ser uma boa noite mais forte? Porque nós vamos cantar aqui a verdade no jogo, que é uma música alegre. Então você pode ficar de pé e já começar a aplaudir o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Forte no peito, vai de coração. É a verdade da tua vida e o alvo é ser mais que campeão. Levanta os olhos pro céu, é dele que vem a inspiração. Em Cristo você é mais que campeão. Vejo o amor de Deus alcançando corações. Vejo as mãos se unindo, os pés tão belos, levando a salvação. Corre, levanta a bandeira do amor. Vejo pela fé muitas vidas servindo ao Senhor. Vejo o amor de Deus alcançando corações. Vejo as mãos se unindo, os pés tão belos, levando a salvação. Corre, levanta a bandeira do amor. Vejo pela fé muitas vidas servindo ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Vejo o amor de Deus alcançando corações. Vejo as mãos se unindo, os pés tão belos, levando a salvação. Corre, levanta a bandeira do amor. Vejo pela fé muitas vidas servindo ao Senhor. Pode aplaudir o nosso Deus. Amém. Graça e paz do nosso Deus missionário e do esporte, porque Ele é o Deus do esporte. Podem se sentar. Bom, saímos do vestiário e agora vamos para a nossa preleção. Na nossa preleção nós vamos orar pelas modalidades, mas antes disso nós temos a nossa querida chamada. Essa chamada começa ali pelo Departamento de Saúde. Se coloca de pé aí todos os do Departamento de Saúde. Uma salva de palmas para esse departamento. Glória a Deus por isso.
Capelania esportiva, cadê o André? Está aí, glória a Deus por isso. Vamos então começar pela segunda-feira. Segunda-feira é o nosso futebol society masculino. Se coloque de pé aí, por favor, nossos atletas de Cristo, glória a Deus por isso. Terça-feira nós estamos no DM. O ciclismo, nosso líder Carlão, teve alta hoje. Glória a Deus por isso, fez uma cirurgia. Vai ficar 2 meses aí no DM, mas voltará aí com toda a sua volúpia. Temos também a corrida. Cadê o Luciano? Está ali. Aproveitando na próxima terça-feira, não é isso, Luciano? Teremos a caminhada aí. Uma caminhada especial a partir das 19, certo? Caminhada com oração, nós vamos orar pelos filhos dos missionários. Quarta-feira, recreação. Recreação terá uma surpresa aí. Estou vendo ali a nossa, eu ia falar karateca, hein? Já senti o golpe daqui. Karen, artes marciais, coloca de pé, por favor. Nossa facilitadora das artes marciais. Também futebol. Cadê o Dani? Aí. E daqui a pouco as meninas da dança se apresentarão. Quarta-feira. Quinta-feira, futebol de campo. Tem alguém do futebol de campo? Se coloca de pé. Aí, é o futebol de campo ali bem representado. Show de bola. Aí nós temos o futsal, no sábado, futsal masculino. Nosso querido co-líder está aí. Fominha, né? Filipão Fominha. Na sequência temos o vôlei feminino. Vôlei feminino. Vôlei feminino. Ah, Martins está aí. É que a gente está tão acostumado a ver ela de uniforme, quando ela está vestida assim, bonita, a gente, né? Não que ela não seja, né? Quebrei agora, hein? Vôlei masculino, WO. Basquete masculino, WO também. E o futsal feminino está aí. André, rapidinho, vem aqui, por favor. André, por favor. Futsal, assim como o Carlão está no DM, a nossa líder do futsal também está no DM, a Gi. Está na UTI ainda ou já saiu? Tá. Ela teve 2 convulsões, sem explicação nenhuma, mas fez os exames, ainda não encontraram nada, está na UTI, apenas para acompanhar. Estão segurando pela Gisele, tá? André, vem aqui também, que a gente já quer aproveitar, já quer orar por você. Então, esse é o nosso elenco. Então, nós vamos pedir para que você se coloque de pé. Vamos orar pelas modalidades. Cada escudo ali representa um departamento, representa uma modalidade. Vamos começar, então, a orar pelo Ministério do Esporte, o Vejo Esporte. Então, coloque aí em oração, feche seus olhos, curve a cabeça e vamos orar. Ore pelo nosso ministério, para que nós possamos seguir aí, amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos, em nome de Jesus. Ore pela minha vida, ore pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha, que estamos à frente, para que nós possamos tomar todas as decisões de acordo com a vontade de Deus. Ore pelo departamento de saúde, esse departamento que tem reestruturado todas as modalidades, cuidando da parte clínica, assegurando aí, otimizando toda a preparação e dando esse suporte para que as nossas modalidades, além de estarem legais, também possam agir de acordo com a vontade de Deus. Ore também pelo nosso departamento de capelania esportiva, que dá todo o respaldo espiritual, os devocionais, toda a palavra de Deus e o suporte que se faz necessário. Ore pelo Futebol Society,
em específico pelo Tiagão. Tiagão, vem aqui, aproveita e vem aqui na frente também. Tiagão, que no domingo será batizado. Então tá aí, é o que eu costumo dizer, você quer conhecer a modalidade, né? Tá aí um fruto aqui. Tiagão será batizado, ore pela vida do Tiagão, que domingo agora desce as águas. Ore pelo seu líder, pelo Américo, ore pelo Felipe, seu co-líder, para que ali todas as segundas-feiras o amor de Deus seja compartilhado. Ore também pelo ciclismo, pelo Carlão, que teve alta hoje, para que ele se recupere o quanto antes, para que a modalidade volte a estar nativa. Ore também pela corrida, pelo Luciano, pela nossa caminhada que ocorrerá segunda-feira, a oração pelos filhos dos missionários. Ore pela recreação, pelo futebol, pela dança, pelas artes marciais. Ore também pelo futsal masculino, que está se reestruturando, para que ele possa representar a nossa igreja conforme a nossa visão. Ore pelo voleibol feminino, ore pela Marta, pela Neia, pela Sheila, que são as suas líderes, para que eles possam continuar amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. Ore também pelo voleibol masculino, para que ali seja feita a vontade de Deus e que muitos atletas ali possam conhecer ao nosso grande treinador Jesus Cristo. Ore pelo futebol de campo, que todas as quintas-feiras faz um trabalho excelente, compartilha ali por meio do testemunho de alguns jogadores, e na maioria das vezes os adversários não conhecem a palavra, então essa é uma oportunidade para que eles possam conhecer. Ore pelo basquete masculino, para que eles também possam dar testemunho vivo do nosso Jesus Cristo. E ore pelo futsal feminino, em específico pela sua líder, a Gisele, que está na UTI em observação, e nós cremos em nome de Jesus que ela terá alta e dará o seu testemunho com relação ao que aconteceu. Ore também pela Yasmin, a Yasmin do futsal, assim como o Tiago, será batizada neste domingo, então teremos 2 batizantes aí, o Tiago e também a Yasmin. E agora eu vou pedir para que, André, ore pela vida do André, pela sua família que tem passado por esse momento, e também já ore pelo Tiago e na sequência pela Yasmin, que não pôde vir, mas eu quero que você ore. Vamos orar aqui. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer, porque o Senhor é um Deus bondoso, e que tudo aquilo que nos acontece, Senhor, para nós é muito difícil, como agora o que aconteceu meio que repentino com a Gisele, com a esposa do André, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem nos consola, e cremos que o Senhor está na direção dessa situação, que o Senhor possa abençoar os médicos, dando sabedoria para que eles possam saber realmente o que aconteceu, mas independente de tudo, Senhor, nós cremos no Senhor, no teu cuidado, e que o Senhor possa também abençoar não só o André, mas os seus filhos também, Senhor, para que eles possam ser consolados pelo teu Santo Espírito, e que a Gisele ali, Senhor, mesmo naquele quarto de UTI, que ela possa testemunhar do teu amor. Também te agradeço pela vida do Tiago, pela vida da Yasmin, que decidiram descer as águas, dando testemunho de que eles são teus filhos, que eles te receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, e que eles querem testemunhar para as pessoas que estão aqui, Senhor, que eles decidiram servir ao Senhor, viver uma vida que esteja de acordo com aquilo que o Senhor tem dito na tua palavra. Então nós te agradecemos por essas bênçãos, te agradecemos também pela vida do Carlão, que está ali se recuperando, que saiu hoje ali do hospital, que o teu nome possa ser honrado em toda essa situação, porque somente o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A ti te damos tudo aquilo que temos e que somos, e é em teu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus por isso. Pode se assentar. E agora chegou o momento esperado pela maioria dos pais, né, que aqui estão, que é a apresentação do Vejo Recreação da dança.
Cadê a Malu? Tudo pronto, Malu? Tá. Antes a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes a cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados.
Espera aí, Malu, vem aqui. André, prepara a projeção, por favor. E traz aqui uma Bíblia. Malu, quero te agradecer por todo esse trabalho. O Malu que pegou essas crianças assim, né, no susto e fez todo esse trabalho. Então, queria te agradecer. Eu louvo a Deus pela tua vida, né? É um pouquinho teimosa, mas é da idade, né? Mas tem muito a aprender. Então, eu queria que você desse uma salva de palmas pela vida da Malu, que faz um trabalho fantástico. Todas as quartas-feiras, nós estamos com uma média aí de 55 crianças. E a gente está começando a ficar preocupado, porque a gente sabe que isso só vai aumentar. Então coloque em oração aí, porque nós estamos preparados. Nós temos o futebol, temos as artes marciais, temos a dança. Gostaram? Então, Malu, eu queria te presentear. Você que queria tanto a Bíblia do atleta, está aqui a Bíblia. Parabéns. Então vamos dar continuidade. Você quer falar alguma coisa? Nada? Abençoa os pais então. Ora pelos pais dessas crianças. Pai, eu quero agora te agradecer por cada pai aqui que trouxe a sua filha, papai. E muito obrigado por cada uma delas, Pai, por elas não terem desistido no meio do caminho e largado tudo, Pai. Pai, muito obrigada, papai. Obrigada pela apresentação, que foi um sucesso. E é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Obrigado, Malu. Bom, seguimos então. Saímos do vestiário, tivemos toda a nossa preleção. Cadê o André? Ela passa lá para mim, por favor. Isso. Então vamos dar início. Estamos ali no prestes a ir para o aquecimento. Então tá aí o que o André compartilhou. Quem lembra do versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Depois a gente tem algumas histórias com relação à forma com que esse atleta anuncia o Evangelho. Pode passar. Então estamos preparados, estamos na quadra, estamos para o jogo. Então vamos para o aquecimento, ok? Todos prontos para o aquecimento? Sim ou não? Então se coloca de pé, que como um verdadeiro atleta de Cristo, nós temos que nos aquecer. E esse aquecimento aqui, depois na resenha com a Fabi aqui, a gente vai compartilhar um pouquinho o que nós fazemos lá em Atletas de Cristo. Aquele local cheio de atletas, e nós tínhamos uma forma de aquecer. E é o que nós vamos fazer agora. Então é bem simples. Vamos lá? Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Segura. Aí é o seguinte: se tiveres fé, como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. E aí nós vamos para a sua direita. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Ok? É o aquecimento. Vamos tentar só o refrão? Esta montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá.
Beleza, tá saindo. Vamos um pouquinho mais rápido, pouquinho, para já entrar no jogo, ó. É de 3, ok? Beleza? Vamos para lá, prepara. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. 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 Show de bola, show de bola. Com esse aquecimento a gente ganha o jogo. Vamos desde o início então? E aí no refrão vai se movimentar e vai se movimentar. Precisamos ter fé. Amém? Se tiveres fé como um grão de mostarda, isto te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isto te diz o Senhor. Vai preparando aí. Então dirá as montanhas: Prepara. move-te. Então dirá as montanhas: move-te, Bora. move-te. Esta montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. Se tiveres fé como um grão de Vai sair mostarda, melhor agora, hein? isto te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isto te diz o Senhor. Então dirá a montanha: move-te, move-te. Então dirá a montanha: move-te, Prepara. move-te. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. 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 Glória a Deus. É isso aí. Foi só a primeira parte do aquecimento. Agora a gente segue com o aquecimento para ir para o jogo. Amém? É doido, feito por Jesus. Ele falou: tem uma música aí, vamos cantar essa música? Cantamos, já saiu, né? Ah, agora eu vou cantar direto quando eu ver vocês. Essa montanha se moverá. Estamos de pé. Sabe por que nós estamos de pé? Porque o nosso Jesus Cristo é que nos sustenta. Amém? Você crê nisso? Amém. Pressionados, mas não desanimados, porque o nosso Deus, Ele está do nosso lado. Amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos.
mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que temos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. E as palmas. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não prevalece, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ela está mais do que nunca viva, porque o nosso Deus habita em nós, amém? Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Se é para o Senhor, pode ser mais forte, porque Ele nos deu vida, Ele nos deu fôlego para louvar o nome dEle. E nós estamos de pé, e nós vamos continuar levantando um aleluia, amém? Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia, mas
mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor ungirá. As cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Vamos lá! Levanto um aleluia com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor ungirá. As cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Vamos cantar bem alto pro Senhor? Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo, Cante mais alto. mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo, Cante mais alto. mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor ungirá. As cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor ungirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Você pode se sentar, porque estamos aí prestes a ir para o jogo, mas vamos conhecer um pouquinho mais da nossa modalidade, o basquete. Bom, de acordo com a FIBA, o jogo surgiu em 1891 durante um grande inverno ali em Massachusetts, Estados Unidos. De acordo com os dados, a Universidade de Springfield College, que não é dos Simpsons, pediu para o então professor e médico Dr. James Naismith para criar um esporte que não fosse tão violento como o futebol americano e que pudesse ser jogado durante o inverno, que era muito forte. Então, pensando em um esporte que não fosse baseado em violência ou em grande contato físico e que pudesse ser jogado em ambiente fechado, o professor Dr. James Naismith cria então o basquete, ou pelo menos o princípio do jogo do basquete. A intenção do professor não era criar um novo esporte, mas apenas uma nova forma de lazer. E a cada ideia que ele anotava, que não parecia novo bastante, ele amassava o papel e criava uma bolinha. E foram assim várias e várias bolinhas que ele começava a jogar essas ideias no lixo, que era uma cesta. Com isso, ele começou a pensar, peraí, isso pode ficar interessante. E essas bolinhas de papel ser jogadas numa cesta? E daí vem, então, o basquete. Ele pensou, então, em formas de como deixar o jogo mais difícil e com algum tipo de competitividade e forma grupal. Assim, ele separou 2 times de 5 que arremessavam bolas numa cesta de coletar pêssegos, que era bem comum naquela região, numa altura de 3 metros. Assim, ninguém poderia interceptar esse tipo de jogada. E aí surgiu o basquete mais próximo do que nós temos hoje. O professor James também foi o autor das primeiras 13 regras do basquete, mas afinal, quem era esse professor James Naismith? Bom, ele é canadense e foi criado ali então pela sua avó e seu tio, já que seus pais faleceram quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Com o passar dos anos, ele formou-se na Escola de Artes e depois formou-se no curso de Teologia da Igreja Presbiteriana. Foram 4 anos para a sua formação, que foi concluída no ano de 1890, um ano antes de criar o basquete. Durante a sua formação em Teologia, ele se envolveu muito com a parte de esportes e ali ele foi convidado a trabalhar, enquanto fazia Teologia, trabalhar como professor de Educação Física. E assim ele foi se desenvolvendo e virou depois capelão do exército, depois ele fez medicina, depois ele fez tantas e tantas coisas, mas o criador do jogo de basquete era um pastor presbiteriano. E a ideia dele no começo era só uma atividade de lazer, ele não imaginava que fosse virar algo mundial, uma febre como é o basquete atualmente. O legal da história dele é que ele conseguiu ver o jogo de basquete entrar nos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu em 1936 e ele estava lá dando o arremesso inicial da primeira partida de basquete nos Jogos Olímpicos. Foi um jogo entre França e Estônia. Um dos seus trabalhos foi na ACM, que é a Associação Cristã de Moços, muito popular mundialmente, e tem algumas unidades também desse meio aqui no Brasil. Inclusive já fiz parte da ACM também. Com certeza o basquete atualmente é um dos esportes coletivos mais praticados do mundo, tendo mais de 300 milhões de praticantes em todo o planeta. E assim você encontrou aqui as origens cristãs do basquete, o seu idealizador, um pastor presbiteriano, que culminou o esporte para que ele pudesse ser de forma agradável, desenvolvendo habilidades de coletividade, e assim você tem as raízes cristãs do basquete, e hoje você vê aí o alcance da NBA e outras variantes do basquete, como nas Olimpíadas de Tóquio 2020, onde tivemos o basquete de 3 contra 3, e fora o basquete de rua e todas as outras formas e variações do basquete que temos atualmente. Tudo isso graças a um pastor. Bom, Graças a Deus. Você viu aí? O basquete é de Cristo. O esporte é de Cristo. E aí vocês olham para mim com todo esse tamanho. Vocês sabiam que eu já fui campeão brasileiro de basquete? Com todo esse tamanho aqui, ó, você viu aqui no gingado, fui campeão. Pode passar. Olha lá, ó. Em 2009, desenvolvi aí um projeto chamado CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta,
em Santo André. Nós atendíamos todas as modalidades competitivas. E aí Deus me deu esse mimo de ser aí o fisiologista de todas as modalidades. E aí fui parar aonde? Pode passar? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Lovian, ainda lançaram um José e Pereira ainda, ó. Essa foi a primeira liga de basquete feminino, depois de toda a estrutura, depois a Fabi vai falar muito sobre isso, mas ali, ó, temporada 2010-2011, Santo André foi campeão, foi o primeiro campeão da liga, e o meu nominho tá lá, ó. Então eu fui também com todo esse tamanho, né? Eu chego lá no basquete, lá os caras, né, eles olham para mim assim, pô, mas jogou aonde? Ganhei, eu fui campeão, você foi? Eu fui. Mas sem delongas, eu quero chamar aqui a minha parceiraça, desde os tempos ali de Atletas de Cristo, ali, quando nós iniciamos numa casinha, a gente vai falar muito sobre isso. Fabi, bate palma aí. Senta aí, querida. Enquanto chega aqui o seu tênis para você ir para o jogo. Bom, Fabi, conheço ela desde o ventre da sua mãe, brincadeira. Mas nós tivemos aí, foi nesse período dessa temporada 2009, quando eu assumi o basquete, eu não tinha trabalhado ainda com basquete como fisiologista. E me chamou muito a atenção a quantidade de atletas que eram cristãs, porém 007. E aí eu cheguei e falei, não, nós precisamos mudar essa história. Elas precisam aparecer, elas precisam anunciar o evangelho por meio do basquete. Foi então que nós nos conhecemos. Você lembra como? Messenger, lembra? Facebook. Eu não lembro. Aí a sua cunhada jogava no Santo André. Jogava. Eu acho que eu visitei uma das reuniões do Atletas de Cristo. Eu acho que Mas quando... foi primeiro por meio da sua cunhada. E aí eu cheguei até você. E aí você, mas a gente vai falar sobre isso. Mas Fabi, se apresenta aí, que os torcedores estão ansiosos para conhecer um pouquinho mais da sua história. Amém, amém. Gente, paz do Senhor, igreja, muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui. E eu vim realmente, sabe, com o coração muito aberto para falar daquilo que o Senhor tem feito, né, pela minha vida, através do esporte e em tudo mais, né, porque o Senhor, Ele não supre somente uma área, mas todas as nossas áreas. E meu nome é Fabiana, me conhecia como Fabiana Araújo, meu sobrenome, e como atleta, foram 20 anos de carreira, 16 aqui no Brasil, joguei por diversos times, né, profissionais, divisão especial, e meus 4 últimos anos foi nos Estados Unidos, joguei meus 4 últimos anos no, né, universitário, divisão 1, né, divisão primeira, e Deus tem me abençoado, realizou sonhos no meu coração, e eu vim aqui para falar para todos vocês que Deus é bom. Amém. Então vamos lá. Queria que você olhasse essa fotinho aí, ó. Conhece? Meu Deus. Começar pelo Santo André ali, ó. Fecha o olho, amor. Peraí, um minuto de Senhor, de vergonha. Comecei com 12 anos de idade. Isso foi através... A minha família inteira, né, era do esporte. Meu pai veio do futebol, queria ter uma carreira pela frente profissional, só que naquela época não tinha as possibilidades, né, os fisiologistas, os profissionais competentes, como tem hoje, a tecnologia e tudo mais. Então, encerrou a carreira. E aí foram os 3 filhos, né, que ele se realizou. Então, foi o começo de tudo, com 12 anos. Minha família do interior de São Paulo, de Araçatuba, onde veio um
um primo meu aqui em Santo André, na época era Pirelli, eu não sei se alguém lembra, a antiga Pirelli, celeiro de atletas, né? Quem lembrar da Pirelli aí vai entregar a idade. Pirelli, então, né? Então, eu comecei a fazer escolinha lá, porque eu vi o meu primo jogando basquete, e eu vi ele fazendo uma cesta de 3, eu falei, mas como isso, né? Como que foi? O que aconteceu? Mas como que ele fez isso aí? Eu fiquei intrigada, isso eu tinha 12 anos de idade, e meu pai, olhando para mim, viu, né, a minha curiosidade, né, empolgação de ver, né, aquilo tudo, e ele quer tentar, quer fazer escolinha? Eu falei, quero. Então, meu pai me introduziu no basquete. Anteriormente, eu fazia natação, né, mas como recreação mesmo, mas através, né, dessa situação, eu fui inserida no basquete e passei a treinar, já, né, fui fazer escolinha, depois eu me federaram, né, fui o primeiro ano, com 13 anos, eu participei dos primeiros campeonatos, né, por federação, e daí não parei mais, né, até fim de carreira. Mas e essa fotinha do lado, ó, essa boleiragem aí, ó? Sei que tem uma historinha dessas Saborela. roupas, né? NBA. Conta um pouquinho sobre essa. Essa foto aqui, que eu estou com uma camiseta com uma abelhinha aqui, é do Charlotte Hornets, que é o time da NBA. E nessa foto eu tinha 15 anos. E nessa época foi quando começaram a aparecer as primeiras notícias sobre a NBA, né, no Brasil. Passava na época, né, na TV, e aí eu, entre o almoço, né, e ali na parte do esporte, né, o esporte é espetacular, eu não lembro qual que era a programação. E aí começava a passar os melhores acontecimentos da NBA. E aquilo para mim era tudo novo, né, para todo mundo era novo. E foi onde eu tive, né, esse primeiro contato visual com os times profissionais de lá dos Estados Unidos, a NBA, e a partir daí eu comecei a achar que aquilo também era possível para mim. Óbvio, né, que aquilo era masculino e, né, a gente tem que saber a nossa limitação, mas eu passei a sonhar com aquilo, com aqueles movimentos, com tudo aquilo que eu estava vendo, porque para mim era diferente, né, com a modalidade aqui do basquete, da maneira como se treinava, como se jogava. Então, ali era um nível maior, né, estava um nível acima, então isso me chamou a atenção, que eu sempre tive essa questão de querer, né, alcançar os lugares mais altos. Então, a partir dali, eu comecei a comprar. Eu gastava tudo que eu ganhava, né, de ajuda de custo na época, e eu gastava tudo em roupas da NBA. E as roupas eram importadas. Eu falava, não, eu não quero roupa falsificada daqui. Eu queria vestir a camisa realmente, sabe? Então, aquilo tudo para mim foi um começo. E eu andava só com o dinheirinho que eu ganhava ali, eu ia lá, comprava uma peça de roupa. No outro mês, né, que a gente ganhava pouco, aí comprava outra peça de roupa, e comprava outra peça de roupa. E aquilo ali, né, para mim, foi assim um alimento diário para um sonho muito grande, né, que Deus realizou na minha vida. Então, ele foi o começo de tudo, onde Deus começou a plantar no meu coração esse sonho, algo que Ele realizaria mais tarde. Então, ali você já estava ganhando bem, né? Que já está, ó, Converse. Esse Já estava... Aí foi um ano de investimento aí. Cada mês eu comprava uma coisa. Eu lembro que quem tinha um boné do Chicago Bulls, quem é dessa época aqui? Lembra que tinha lá as linhas, se não tivesse tantas linhas era falsificado. É verdade. Sou dessa época, eu Então, também. Pô, só tinha no shopping, né? Só tinha no shopping. E tinha alguns modelos só. Então, eu tive um bonezinho do Chicago Bulls também. Mas, Fabi, agora é o seguinte, eu vou colocar uma foto aí, eu queria que você adivinhasse de onde é essa foto aí. Meu Senhor. Gente, foi uma das palestras da Trata de Cristo. Onde que foi esse evento? Sei, você que sabe. Louvião. Essa aí foi Foi Santo André? Foi o seu primeiro testemunho. Pode passar. Nossa, Lembra meu dessa Deus. casa? Eu onde lembro. tudo começou? Lembro.
Nessa casa, nós nos reuníamos, todos os atletas do alto rendimento de Santo André. Foi um período assim, foi muito joia, onde realmente eu dei início ao meu ministério, o alcance, o discipulado e o pastoreio de atletas. Nessa casa aí nós vimos milagres, testemunhos, muitos atletas que hoje, assim como a Fabi, constituiu uma família, e hoje ela é testemunha viva do que nós vivenciamos aí. E essa foto é justamente do teu primeiro testemunho, quando você foi até lá, deu esse testemunho maravilhoso para nós, que é esse que você estará compartilhando hoje. Mais uma foto, vamos ver se você lembra de onde é isso. Luvian, Tô desenterrando. fininho, hein, ó. Meu Deus do céu. E essa daí, peraí, agora. Ai, meu Deus, a gente participa em vários eventos. Ai, não me é estranha. É Luvian. Onde foi, Luvian? Deixa eu ver, pela minha roupa, deixa eu ver. Bom, a faculdade não existe mais. Fefisa? Fefisa. Caraca. Faculdade de Educação Física de Santo André. Esse aí foi o lançamento dos Atletinhas de Cristo. Verdade, Lembra? Lembra, Pode verdade. passar. Não, volta. Isso. Uma depois dessa. Isso. Ai, Vanessa. Não, peraí. Volta. Isso. Não tem um depois desse? Não? Então caiu. Depois desse, o que era? São as crianças, os atletinhas de Cristo, e a Fabi dando o testemunho lá. Foi a inauguração desse projeto chamado Atletinhas de Cristo, onde nós discipulávamos profissionais de educação física, técnicos, professores, e por meio da vida dos professores eles compartilhavam com as crianças. Assim como acontece aqui, todas as quartas-feiras na recreação, é a mesma metodologia, a mesma didática. Então aquela foto. E essa aí, você lembra? A Soraya ali. Caraca. meu Aí Deus. só as feras, hein? Lembro. A Cristal ali. Cristal. A minha cunhada lá em cima, Glauce. Cristal Gente, 3x3. Ai, que legal. Lembra, ó, o que foi isso? Essa, não lembro. A Hilda te ajudou, ela adiantou o slide para você ver lá e você... Ô, varão. Que isso, varão? Pode passar. Foi o lançamento do Entre Elas, Atletas de Cristo. Caraca. Lembra? Mas como que você tirou essas fotos? Não, essa é a galeria. Olha lá, ó. Gente, olha Essa ali. aqui, a minha melhor metade. Aham. Do outro lado lá, as mulheres ansiosas esperando também o testemunho. Esse dia aí foi o lançamento também desse programa que nós tínhamos lá Entre Elas, Atletas de Cristo, só mulheres. As atletas, elas se encontravam para dar os seus testemunhos. Eu brincava que não era Marisa, né, de mulher para mulher, Marisa. Era Entre Elas, Atletas de Cristo. Então foi um tempo muito jóia, um tempo em que você... Mas eu queria, antes de passar o slide, eu queria que você falasse da sua conversão. Como foi tudo isso? Você jogando em um ambiente que a gente sabe que é propício para jogar para o adversário. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua conversão, como tudo isso aconteceu. Quando você aceitou Jesus Cristo e passou a jogar no time de Cristo? Olha, o princípio de tudo foi... Eu era muito pequena ainda e eu me lembro que meus tios, eles passavam na minha casa, na época, para me buscar, eu e meu irmão e o meu primo, para levar para a igreja. Naquela época ainda, meus pais eram católicos, né, mas costumavam andar em outras religiões também. Então, eu comecei a participar das escolas dominicais. Então, foi o comecinho de tudo, foram as sementes, né, que me foram plantadas, quando criança ainda. E depois, eu me lembro de não ter tanto contato assim, né, mas aquela sementinha ficou. E depois, com idade já, eu acho que eu já tinha uns 14 anos, eu acho, foi onde tinha
uma jogadora, uma amiga, né, antiga colega de time, e ela sempre me falava de Jesus. E ela sempre pregava, falava de Jesus, né? Mas entrava por aqui, saía por ali, a gente, né, não dava muita bola naquela questão. Mas foi num dia, eu me lembro até hoje, foi num campeonato em que eu não estava jogando muito bem naquele jogo, e era um jogo muito importante. Eu estava assim muito nervosa. Eu não lembro qual foi a situação, e eu precisava me recompor, mas por algum motivo eu não estava legal naquele dia. E foi onde, na arquibancada mesmo, ela pegou na minha mão e falou assim: posso orar por você? Vamos pedir para Jesus tomar a frente. E foi a primeira vez que eu falei, amém, aceitei. E aí ela pegou na minha mão e ela começou a orar, pedir para Deus. E aí, quando eu desci, parecia que era outro. Olha, gente, sem brincadeira, assim, perante Deus, assim, foi o meu melhor jogo do campeonato. O melhor jogo do campeonato, onde eu senti assim a presença de Deus tão forte em mim que tudo que eu fazia dava certo, tudo que eu fazia. E eu, assim, parece algo bobo de se falar, mas parecia que Deus estava me mostrando assim, tipo, eu sou real. Você está ouvindo falar de mim, mas você pode experimentar sobre mim, e eu estou te dando uma experiência de que eu sou real. Né? E não era a questão do jogo, mas era Ele vivendo em mim, me dando uma outra, uma experiência assim sobrenatural, coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. Foram vários a partir daí. Deus começou a fazer muita coisa, mas foram vários. Se eu parar para contar assim tudo detalhadamente, coisas assim, quando Deus se manifestou assim na minha vida de formas sobrenaturais, foram diversas, foram muitas. Né, mas o começo de tudo foi aí, foi a base onde Deus realmente se mostrou presente, né, através dessa oração. Então você passou a jogar com Jesus. E jogar com Jesus, como foi para você, principalmente quando você foi para uma outra realidade, para uma outra nação? Como foi isso para você, jogar com Jesus? Então, até então, eu passei por esse período, depois eu passei por um período assim que eu, digamos que esfriei, né? Esfriei bastante na fé. Apesar que eu estava aprendendo, comecei a participar de alguns eventos, né? Reuniões do Atletas de Cristo, tudo. E eu sempre estava viajando para cima e para baixo. Então a minha vida era viagem, né, para jogar. E então aquilo ali para mim era muito difícil, conciliar a igreja, conciliar todas as coisas. E eu me lembro que eu sempre tive esse sonho assim de jogar nos Estados Unidos, desde aquela época, né, a partir daquela foto. Sempre queria jogar de qualquer forma, e eu não sabia como. E eu treinava muito. Eu fazia assim, meus treinamentos na época de Santo André, principalmente, eu dobrava os treinos, praticamente. Treinava, fazia a minha categoria, treinava com a categoria acima, que na época a Arilza e a Laís, né, me colocava para treinar na categoria acima. E ainda não me contentava contratar uma americana chamada Tuca, na época, não sei se você se recorda dela, mas ela era especialista em crossovers, manejo de bola, digamos assim, habilidades com a mão. E eu ficava fascinado de ver aquilo tudo, então eu fazia questão de fazer parte do treinamento dela também. Então, eu treinava a minha modalidade, fazia academia, preparo físico, treinava com adulto, com a parte com o pessoal de cima, e fazia treinamento também específico com essa Tuca, que eram as meninas da categoria de base. Eram categorias abaixo de mim, mas porque eu queria aprender o que ela fazia, eu treinava também com ela. Então, eu passava o dia inteiro praticamente dentro da quadra, né, treinando. E eu, né, fui crescendo assim, e aquele sonho parecia impossível, né? Ir para os Estados Unidos, de repente eu vi algumas amigas indo, só que os pais, né, tinham, né, uma condição financeira legal e levaram, né, as meninas, e eu fiquei. Meus pais sempre foram muito simples, e eu mantinha aquele sonho no coração escondido. E eu falava inglês, né, pela casa, sabe? Tudo que eu aprendi eu queria aplicar, tudo que eu aprendia eu queria falar sozinha no espelho. Você já tinha roupa, né? E tinha roupa, já tinha roupa.
E, pelo menos, né, lá eu não ia ficar, né, ia ficar tão perdida. Já tinha um vestuário, um uniforme. Mas, e até então, chega numa fase, acho que de todo atleta, que você passa por um momento assim difícil, né? E às vezes a questão de time que não te paga direito, time que sai o patrocínio, não entra patrocínio, panelinha, tanta coisa, né, que a gente passa. E eu passei por um período assim, sabe, de muito estresse e muito desânimo depois. Foi onde eu sempre joguei em categoria não, divisão, né, especial. Foi nesse ano que eu caí para a divisão segunda, né? Eu não tinha patrocínio, o patrocínio tinha caído, foi assim uma coisa inesperada. E aí eu me vi na segunda divisão. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu tenho esse desejo no meu coração. E como é que eu faço? Eu caí para a segunda divisão, como é que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou jogar nos Estados Unidos caindo para a segunda divisão, né? E aí foram 2 anos assim, eu fiquei muito frustrada. Só que assim, por eu estar jogando primeira divisão e ir para a segunda divisão, na segunda divisão para mim era mais fácil jogar. Então eu jogava os 40 minutos e eu jogava muito bem, né? Porque o nível das meninas era um pouco menor. Já era diferenciada. Né? Então, eu batalhava, né? Eu pagava um preço, digamos assim. E aí foi nesse momento em que eu comecei a desanimar, falei, acho que não vai acontecer, né? E a idade começa a chegar e sabe que o atleta, né, tem uma carreira curta. E eu me lembro de ter ganhado uma bolsa de estudo, na época na Uni Santana, que eles costumam dar bolsa para atletas, né, assim. E eu ganhei uma bolsa de estudo, falei, quer saber, eu vou fazer faculdade, eu vou encerrar minha carreira e eu vou fazer alguma coisa, né, em respeito disso, porque daqui a pouco minha carreira acaba de basquete e eu vou fazer o quê da vida, né? Vou entregar o currículo, o quê? Bola, né? Só tinha isso, né? Era só o que eu sabia fazer. E aí eu, né, aceitei essa bolsa de estudo, fui lá, fiz, né, o que tinha que fazer, fiz a prova, tudo passei, né, e aí quando eu ia começar a fazer a prova, começar as aulas, de repente caiu o curso. E nesse tempo, Deus começou a me dar sonhos. E nos sonhos eu me via jogando nos Estados Unidos, assim. E eu falei, meu Deus, mas agora como é que eu vou fazer agora? E aí com esse curso, né, que eu tinha ter que esperar um próximo semestre para poder fazer novamente tudo de novo, né, todo o processo. E Deus começou a me mostrar que, né, e eu me via jogando, né. E aí foi um dia que uma amiga minha passou na minha casa e falou assim, olha, Fabi, eu preciso passar ali para entregar uma cesta básica para um missionário, está passando necessidade, você pode subir comigo? Pode ir comigo? A gente subiu a pé, né, um morro, tudo, chegamos lá, levamos cesta básica para o missionário. Olha, gente, eu sei que tem muito assim falsos profetas, mas Deus ainda usa profeta na terra, viu? Porque nesse dia eu sentei na casa desse missionário e ele olhou para mim e falou, irmã, não te conheço, nunca te vi, mas eu vejo a irmã dentro de um avião, uma bandeirinha dos Estados Unidos, indo para a terra lá. Né, do Mickey, né? Aí eu falei, como é que é? Aí ele falou, não, eu vejo, né, e Deus vai fazer. E o Senhor, né, fala que você não se preocupa com nada, que Ele que vai fazer. Ele está te fazendo essa promessa, que é um desejo do seu coração. E Ele vai te levar, e Ele vai te levar. E não há nada que vai impedir. E aí, dentro desse processo, aí começou um processo, né? Deus assim me provando muito, mas muito, muito, muito. Assim, o testemunho é longo por causa de tantos detalhes que Deus me fez passar dentro desse processo. E aí eu falei amém. E aí veio, né, um pessoal dos Estados Unidos para cá para o Brasil e aí ele um técnico me viu jogando e ele me fez o convite, falou não, eu quero você para o time lá dos Estados Unidos porque eu quero. E eu falei assim, amém, né, isso, né, agora, glória a Deus, né, as coisas vão acontecer, né, glória a Deus, a promessa de Deus, né, e eu estava ali apegada com aquilo, né. Aí, o que acontece? Ele falou assim, olha, eu preciso que você me dê uma fita de jogo,
Na época era fita cassete, tá, gente? Era fita cassete, falei, eu preciso de uma fita de jogo. E eu falei assim, meu Deus, onde eu vou arrumar uma fita agora, né? Porque para filmar um jogo eu precisava de um negócio desse tamanho assim, né? Ou a filmadora, como é que eu faço, né? E aí eu procurei, né, com os times, com meus técnicos na época, liguei na federação, liguei para as meninas, falei, gente, pelo amor de Deus, alguém tem uma fita de jogo? Nossa, não tinha. E aí eu falei, meu Deus, e esse cara falou assim, olha, eu preciso ir embora, e aí eu preciso levar a sua fita. Agora, né, eu tenho que provar para eles que você está, né, no nível lá, e eu preciso dessa fita, que não tem como provar, né? E aí eu falei, meu Deus, e aí, bom, final da história, o cara foi embora sem a minha fita. Levou a fita de algumas jogadoras e foi embora sem a minha fita de jogo. Gente, fiquei 2 semanas chorando, perguntando assim, questionando a Deus, né? A gente fala, não, a gente não pode perguntar para Deus, questionar, mas, Senhor, eu falei, Senhor, é inevitável, eu preciso questionar, porque o que aconteceu, né? O Senhor me fez uma promessa, e aquilo ali já era um sonho enterrado já. Para mim, era nas minhas possibilidades, né, era um sonho impossível, então, eu já tinha enterrado aquilo já. E aí Deus, de repente, me fez reviver novamente aquilo, trouxe à tona novamente, eu passei a sonhar de novo sobre aquilo. Falei, Senhor, né, eu sei que o Senhor não me trouxe até aqui para me frustrar. E aí, 2 semanas se passaram, eu lá na choradeira, e aí, de repente, eu recebo uma ligação lá dos Estados Unidos. E aí, o técnico lá, né, era um brasileiro que estava fazendo, né, a parte de intérprete. E ele falou, Fabi, você não acredita, eu estou aqui dentro do vestiário e tem 10 técnicos aqui de 10 colégios diferentes e a gente está assistindo um jogo seu, a sua fita, e todos eles estão brigando por causa de você, falando, não, eu quero essa menina no meu time, não, eu quero. E aí eu falei, mas como assim? Não, eles estão aqui falando, a gente está aqui assistindo você jogar. Eu falei, você lembra que eu sou a moça que não tinha fita, a jogadora que não tinha fita? Né? Porque, né, fala, não, sou eu, de repente chega lá, não é você. E aí ele falou assim, não, é você, a número tal, do time tal, camisa tal. E eu falei, peraí, sou eu. E aí o que aconteceu, irmãos? Uma jogadora, né, que estava indo para lá também, ela enviou uma fita de jogo dela, e nesse jogo eu estava jogando contra ela. E eu estava jogando. E como eu fui para a divisão, né, para a 2ª divisão, então foi um jogo assim que eu acabei com o jogo. Foi o jogo de final. Foi o meu melhor jogo do campeonato. Eu lembro que até carrinho eu dei nas meninas, sabe? Eu estava, meu Deus, eu estava no espírito aquele dia. E assim, foi um jogo assim memorável para mim. E foi o meu melhor jogo. E esse jogo estava na mão das pessoas lá de fora. E aí ele falou, olha, estou aqui com o pessoal, não tenho o que discutir, estou enviando para você, me envia os seus dados, tudo, estou enviando para você o dinheiro todo necessário, as documentações, para você assinar, e tira seu passaporte, seu visto, tira tudo, está tudo aqui, não precisa colocar a mão no bolso para nada, e está tudo pago, bolso 100% e tudo. Então, assim, eu vi Deus, sabe, me fazendo uma promessa e Ele cumprindo. E foi esse testemunho eu levo para a vida, porque foi assim, em questão de, né, na questão de como atleta, foi assim para mim, eu vi o zelo, sabe, de Deus pela nossa vida, pelos nossos sonhos, porque muita gente, eu estava até falando com meu esposo em casa, a gente cresce e você está jogando, você está correndo atrás de bola, você está fazendo isso, aquilo, outro. E para as pessoas, né, isso é tão banal, mas para a gente é tão importante. Então, Deus se importa, sabe, irmãos? As pessoas não entendem, mas Deus se importa. Então, assim, em questão de... no meu lado atleta, esse foi um dos, né, mas foi o maior testemunho assim de Deus na minha vida. E eu fui para lá, da maneira como Deus falou, eu fui, me formei, joguei os 4 anos lá e voltei para o Brasil da maneira como Ele falou também. Fala um inglês britânico, né?
O americano. Mas, queridos, eu já escutei esse testemunho muitas vezes, e a cada vez que eu escuto, eu creio que quando Deus quer, não há quem não queira. E como nós, na nossa resenha aqui no vestiário, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando Deus quer, não há quem não queira. E aí, voltando aqui, nesse dia, você não vai lembrar, né? Que você está ficando velho igual eu, não lembra mais. Nesse dia aqui, eu lembro que eu estava internado nesse dia. E lá do hospital, eu lembrei de um dos pedidos da sua oração e compartilhei com a Vanessa para que todos orassem, que era, você lembra o pedido ou não? Também não. Meu Deus do céu. Era por um varão. Ah, era? Olha aí, que bênção. E nós oramos por um varão. E aí, Fabi Araújo deixou de ser Araújo para se tornar Gonçalves. Amém. Então, eu queria chamar aqui a melhor metade dela. Amém. Vem para cá, Marcelão. Ficar no meio, eu não quero dividir o casal. Valeu, boa noite, gente. Paz, tudo bom? Resposta aí, ó, de oração. Quem? Tem o velho, né, da lancha. Esse aqui é o fera da lancha aqui, ó. Meu Deus do céu. Fera da lancha. Oramos. E foi interessante que assim, nós oramos e aí a gente passou um tempo sem se falar, porque aí eu comecei a viajar muito e daqui a pouco Fabi casou. Fabi, filho. Aí, Covid, depois a gente vai compartilhar um pouco disso. Outro filho. Time fera, time completo. Marcelão, conta aí para nós, como que você conheceu a nossa atleta de Cristo aí? Bom, dá para vocês verem, né? Que eu orei muito e ela orou pouco, né? Mas deu certo. Poxa, a Fabi, a gente se conheceu. Eu conheci a Fabi justamente nesse trâmite dela ir para os Estados Unidos. Nós nos conhecemos numa noite Black Gospel, lá, como é que chama? No Projeto Radial. E quando eu vi, tava ela mais duas amigas dela, eu olhei aquela morenona, falei, meu Deus. Falei, não, mas ela é muito grande, ela deve estar com alguém aí. Aí, tranquilo, a gente acabou conversando e tal. Eu ligava para ela para contar piada. E eu falei, vai rindo que você vai ver só. Aí nós nos conhecemos, aí nós marcamos nos encontrar em julho. E ela chegou toda bonitona, com gloss na boca, parecia que tinha comido 1 quilo de frango, né? Tesoura até hoje. Tava brilhando, gente, tava um negócio. Mas antes disso, o melhor do esporte é isso, é a resenha, isso que fica, isso que... essa é a essência do esporte, né? Verdade. Comeu frango e foi. Não, aí tal, parecia, mas não era não. Tinha gosto de morango, então não. Aí nós nos conhecemos, tal, trocamos ideia. Pô, rolou beijo, eu falei pros moleques, mano, acertei, os caras, você é doido, mano. Aí pá. Aí daqui a pouco ela falou, nego, eu preciso ir embora. Eu falei, mas pra onde, né? Quando ela falou que foi para os Estados Unidos, eu não acreditei, né, cara? Porque era o meu sonho também, mas, enfim, a gente orou para isso, ela foi. Quando ela chegou lá, ela me ligou, pensei que tinha sido zoeira, que ela estava no Brasil ainda, mas não estava, já estava lá vivendo o sonho. E aí foram longos anos de espera, a gente se distanciou. Aí depois, quando ela voltou para o Brasil, depois ela trabalhou fazendo camp, levando outros atletas para lá, cuidando de alguns outros atletas. E aí, em 2014, a gente voltou daquele jeito, irmão. Já casamos e tal. Não, crente, né? Crente não namora. Mano, né? Não, cheio de óleo. Eu falei assim, terra, é agora, varoa. Ela, que isso, varão? E aí nós casamos e eu já estava ingressado já na música e ela tinha o hábito de comer de 3 em 3 horas e eu, como músico, já não fazia isso, né? Tipo, eu comia de manhã e depois eu comia, tipo, 9 horas da noite. Ela, de vez em quando, dava uma tonteada, desmaiava, eu pensava que ela estava passando mal. E estava, que era alimentação, né? Mas foi muito louco aprender a conviver, os hábitos dela.
E porque, como ela foi uma atleta de alto impacto, intensidade, ela sempre foi muito delicada, assim, para as coisas, muito grossa, né? Eu lembro até hoje que eu cheguei na casa da mãe dela, ela falou assim, você quer um suco? Eu falei, quero sim, e tal. Ela foi fazer um suco, ela catou a garrafa de 20 litros, você lembra disso? Ela catou o galão assim, eu falei, mano, puxou de uma vez. Eu falei, mano do céu. E grudou, assim, não tinha necessidade disso, cara. Não precisava. Eu precisava Mano, encher a jarra. E gente, aí. um frasquinho de tangue, 20 litros. Ergui o galão. Falei, meu pai, né? Tudo bem. E nosso filho é igual ela, para tudo é soco, tapa. E aí aconteceu muita coisa com a gente. Depois, aí veio o Leondre, né? Que é o nosso primeiro bebê, o nosso primeiro filho, está com 6 anos. E eu só pude pegar o Léo no colo com 1 ano e meio, que ela não largava o menino, né? Aí, enfim, agora veio a Ashley, que tem 1 ano e 3 meses. A Ashley, coitada, vai no colo de todo mundo, né? Mãe de segunda viagem já acostumou. A Ashley foi que veio na pandemia, quase que o nome vira AstraZeneca, né? Mas não rolou, mas tá certo. Mas show de bola. Assim como a Fabi no esporte, queria que você contasse rapidamente um milagre da Covid, né? Gente que orou pela sua vida. Oramos porque foi um momento assim que toda a nação, todo mundo ficou impactado e nós não conhecíamos. Eu lembro que eu ligava para a Fabi, olha, ora porque ele está na UTI, ora porque os médicos meio que desenganaram, né? Mas nós oramos. Então, queria que você contasse um pouco dessa tua experiência, desse momento tão difícil. A Covid, quando ela chegou em 2020, foi uma loucura para todo mundo, né? Eu estou trabalhando como produtor musical ainda, né? E, enfim, era um momento que a gente estava trabalhando com as lives e tal, todo mundo... Era um momento de estabilidade para quem estava trabalhando nessa onda do stream, né? A igreja teve que se reinventar, o cenário musical também. E foi numa dessas lives que eu acabei contraindo a Covid, né, cara? Eu estava tocando com a galera, tal, todo mundo muito assim. Aí eu falei, mano, esse microfone não tá bacana. Aí tá, os caras, o que é isso, Marcelão? Aí tal, beleza, eu fui. Aí eu fiz questão de não ir para casa. A gente tinha ficado num dos departamentos do estúdio. E aí eu fui piorando. Quando eu fui ver, cara, eu já estava fazendo muito xixi amigo meu. Eu falei, mano, acho que você está com diabetes. Eu falei, diabetes de onde, mano? Nunca tive isso. Aí eu fui piorando, já estava com dificuldade de respirar. E aí, quando eu fui ver, a minha glicemia já estava batendo quase 600. Eu falei, mano, como isso? Aí, nessa, dali para frente, foi só para trás, irmão. O negócio foi louco. E aí, eu estava deitado, aí minha mãe foi me ver, meu irmão, vamos ligar para o SAMU e tal. Quando o SAMU chegou, já chegou, tipo, totalmente, assim, para me alegrar, né? A mulher, na hora que entrou, falou, vixe. Eu falei, obrigado. Era tudo que eu precisava ouvir agora. Estou ruim. Ela falou assim, nossa, peraí. Chamou mais uns 3, né? Eu falei, mano. E a Fabi, o que aconteceu? Eu falei, nada, não falava nada para ninguém. Eu já não conseguia mais respirar direito, muita dificuldade. Tipo, para andar daqui e ali era uma dificuldade terrível. E aí eu lembro que eu falei, Deus, me fortaleça para que eu pelo menos chegue até a ambulância. Cheguei, já me joguei, já colocaram a máscara para respirar. Quando eu cheguei no hospital, já fui direto para a UTI. Aí colocaram o acesso, colocaram a máscara, oxigênio alto. Aí passei aquela noite, os caras, olha, é o seguinte, seu pulmão está em evolução, está em 50% os dois. E está evoluindo e você precisa reagir, negão. Senão a gente vai ter que entubar você. Falei, pô, velho. Falei, irmão, se me entubar vai dar ruim, porque quem está sendo entubado não está voltando. Eu tinha perdido vários amigos, inclusive perdi uma amiga cantora. Eu fui para o hospital dia 5 de junho e a minha amiga faleceu no dia 4, um dia depois do aniversário do Léo. E eu já fiquei super preocupado, porque ela era magrinha como eu, né? Eu falei, então levando todos gordinhos, né? Eu sou o próximo. E aí, eu falei para ele, não me entuba, então se for para morrer, deixa eu morrer assim, cara. E aí eu falando com Deus, eu não quero mais os prêmios, eu não quero o Grammy, nada daquilo que qualquer músico, qualquer profissional sonha. Só quero a oportunidade de poder voltar para minha casa, cuidar da minha família e ser uma voz para essa geração, para essa nação. Cara, o médico chegou e falou, e aí?
A gente vai entubar, não vai? Eu falei, doutor, se entubar eu não vou cantar mais, então deixa. Ele falou, você canta? Eu falei, eu falo que Deus é bom, mas as enfermeiras, nós já vimos os vídeos dele e tal. O médico olhou para o lado, com a sua cabeça, falou, eu não vou perder você. Aí me deu diazepam, não pegou, deu outra injeção, não pegou, falou, ó, segura aí. Aí fez o acesso, abriu, pum, e passando, sentindo o caninho passar, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí começaram a me medicar para que eu retornasse, né? Já estava pronado depois e não deu certo. E aí nessa eu falei, eu vou morrer. Só que aí eu falei, Deus, coloca uma canção no meu coração, fala comigo, eu sei que o Senhor está me refazendo, porque como Jeremias 18 diz que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Eu falei, Deus, eu sei que eu me quebrei em alguma área, eu preciso que o Senhor me refaça. 28 dias depois eu estava fora da UTI, 14 dias depois eu já estava em casa. Quando eu saí fora da UTI, eu liguei para a Fabi e falei, amor, liguei, ela falou assim, quem é? Eu falei, mano, como assim quem é? Tá maluca? Falei, quem colocou meia na minha gaveta aí já? Fiquei doido. Eu falei, pronto. E ela não acreditou, né? Porque verdadeiramente, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, ficamos como aqueles que sonham, né? E parecia, para muitos, depois que eu fiquei sabendo, né? Os meus amigos já estavam até preparando homenagem. Eu falei, vocês são todos caras sem fé, irmão. E Deus me trouxe de volta. Eu estou aí vivendo muita coisa boa. Glória a Deus. Fabio, eu queria que você deixasse uma palavra de encorajamento para os nossos irmãos que aqui estão. Eu queria que você, de alguma forma, pudesse encorajá-los para que eles saiam daqui assim como você, né? Cheia de fé, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu queria que você deixasse uma palavra de encorajamento. Amém. Amém, irmãos? Levanta a mão quem tem sonhos aqui. Todo mundo tem sonhos. Gente, existe um antes e depois, quando Deus ele entra. Às vezes a gente tenta fazer muita coisa nas nossas mãos, né? Na força do nosso braço. E às vezes a gente tenta, né? E não consegue, não consegue, falha, isso, aquilo, outro, tem aquele, né? Momentos de altos e baixos. Mas eu vou falar uma coisa, irmãos, quando você conseguir descansar, colocar nas mãos do Senhor, de verdade, descansar, e deixar lá e dormir, sabe? Aquela coisa assim, deixar lá, Senhor, está aqui, ó, o meu impossível é isso aqui, é o desejo do meu coração, e foi o que eu fiz, Senhor, ou o Senhor tira o desejo do meu coração, ou o Senhor faça alguma coisa acontecer. Foi o que Deus fez, foi no momento de descanso que Deus trabalhou, porque às vezes a gente está tão cansado, e continua segurando, né, a situação que está dando errado, né, mas o Senhor conhece, Ele conhece os meios, Ele conhece né, as maneiras. Então, se tem algum desejo muito assim profundo no teu coração, não assim, existem desejos, né, que a gente quer algo assim que a gente deseja, mas muitas coisas são passageiras. Mas quando o sonho é de Deus, ele permanece. Pode passar o tempo que for, pode passar a tempestade, pode passar o que for. Ele permanece. Então, esse sonho, sim, coloca na mão de Deus e vocês vão ver o que Deus vai fazer. Amém? Amém. Manão, eu pedi para você deixar uma palavra de encorajamento, mas não, eu queria que você, ao invés da palavra, o teclado está ali, desse uma ali. Vamos aí. Quem me ajuda aqui? Vamos nos colocar de pé para louvarmos o Senhor? Pode tirar para mim, por favor. Pode ser nesse aqui. Pode ser esse. Lovian, só compartilhando com a galera. Com esse Dream Team, né? Que quando eu fiz essa oração para que Deus me moldasse, ou que fizesse aquilo que é a vontade dele, eu não imaginaria que 2 anos depois eu estaria
na Rede Globo, no programa Altas Horas, né? Tava, tipo, aconteceu de tudo para eu não ir, cara, né, amor? No último momento, deu Covid de novo no meu teste. Eu falei, mano. Falei, não, beleza, eu não vou. Daqui a pouco Deus moveu as coisas para que eu melhorasse, estivesse lá, fosse o último a ingressar no programa e ser a nova voz gospel do Brasil. E eu não imaginaria tanto. Então, quando a Fabi fala sobre sonhos, isso me deixa muito, muito encorajado, porque existem vontades e desejos. Quando a nossa vontade é o desejo do coração do Pai, isso é incrível. Tá ligado aqui? Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. No céu. Glória a Deus. Marcelão, antes de mais uma palavrinha de encorajamento, eu queria orar por você que veio hoje aqui. Assim como eu um dia, assim como a Fabi, assim como o Marcelão, tomamos uma decisão de entrar para o time de Cristo, de aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador. Então eu quero orar por você que ainda não faz parte desse time.
E pedir para todo o nosso elenco aqui, para todos os nossos atletas aqui, que feche seus olhos, curve sua cabeça, porque se você já faz parte desse time, esse é o momento de interceder e de orar por aquele que ainda não faz parte desse time. Então eu quero te fazer um convite. Assim como um dia eu, Fabi e Marcelão aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, eu quero orar por você. E é uma oração simples. Basta você dizer assim: olha, Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que eu tomei aí muitos cartões amarelos, vermelhos e decepcionei o Senhor, mas hoje eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, porque agora eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você fez essa oração hoje, aí no seu lugar, só faz um sinalzinho que nós queremos orar por você. Amém, Jesus. Agora eu quero orar por você que já jogou nesse time e por um momento ou outro deixou de amar o Senhor, correr junto conosco e alcançar muitos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E essa é uma oração simples também. Basta você aí no seu coração, no seu lugar, dizer assim: olha, Senhor, depois desse testemunho maravilhoso da Fabi, porque nós sabemos que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E quando Deus quer, não há quem não queira. Então você vai orar assim comigo: Senhor, eu andei afastado dos teus caminhos, mas hoje eu retorno para a honra e para a glória do seu nome, pois hoje eu visto a camisa desse time e volto a fazer parte desse time maravilhoso, onde o nosso grande treinador é Jesus Cristo. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve aqui hoje, e eu creio que não só eu, como eu disse, eu já ouvi esse testemunho muitas vezes, mas a cada vez que eu escuto, isso edifica a minha fé. E hoje eu sairei daqui com mais fé, porque se tivermos fé como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. Você dirá para a montanha: mova-se, mova-se. Louva a Deus pela vida de cada um. E agora nós vamos mais uma vez louvar o Senhor e agradecer por esse dia, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade com o Marcelo aqui, né? Sempre não, né? Quero louvar a Deus pela sua vida, Lu. Obrigado, bom te conhecer de perto. Vocês viram que top, irmão? Eu tava olhando ali, parece parada do Pantera Negra, né? Tipo. Mas obrigado por essa oportunidade incrível. Cadê o pessoal do vocal? Vem cantar com a gente aqui. Essa canção, não sei se você conhece, mas ela diz: queremos o teu nome engrandecer, e agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Cantamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Delícia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em que nós temos a vitória. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra. E quem nos ajuda contra o inimigo. Diga por isso diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Com toda a sua vida, com toda a sua fé, diga: queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Diga: pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez o refrão. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda ao Senhor aí. Deus abençoe. Amém. Para encerrarmos esse jogo, pode sentar, pode sentar. Para encerrarmos esse jogo, você recebeu o seu ingresso? Sim ou não? Alguém não recebeu? Alguém não recebeu? Então vamos para o sorteio. São 1, 2, 3, 4 camisetas para você já usar na próxima terça-feira na caminhada, onde nós estaremos orando pelos filhos dos missionários. Então você que está aí com o seu ingresso, vamos lá, primeiro número. Ah!
Vamos falar que foi combinado, hein? Roberto, mais carinhosamente chamado de Betola, é o meu cabeleireiro, tá? Então, precisar, ele já faz o pezinho, já... Se tivesse combinado, hein? Você viu como Deus é bom, Beto? Hã? Vamos lá, próximo. 32. 32. Aê! Como que é seu nome? Cauã. Joga alguma coisa? Calma. Você joga o que, Calma? Futebol? O Daniel não, né? Joga do quê? Meio campo. Ah, bom. Tá aqui, ó. Dá o ingresso. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Vamos lá. Próximo. 19. Aê! Nossa atleta do futsal feminino. Parabéns. Vamos lá, último, hein? (33) Aê! Nosso enfermeiro! Diegão, nosso enfermeiro. Tchauzinho, querida. Quebra não. É isso aí, queridos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrarmos esse tempo. E mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês. Assim como eu fui edificado, acredito que cada um de vocês também sairá daqui para fazer uma cesta de 3. Uma cesta de 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso que estivemos aqui nesse jogo, o jogo da vida, orando, compartilhando, te louvando e te agradecendo, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nos leve em segurança e em paz agora e seguimos amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos em nome de Jesus. Vão em paz, queridos. Deus abençoe.